Glória ao Pai, glória ao Filho, glória ao Espírito Santo de Deus. Amém? Queridos, Paulo, quando escreve aos Filipenses, ele diz assim: eu desejei muito ver vocês. Sabe um culto que eu desejei muito estar presente? Esse culto dessa noite. Eu desejei muito ver vocês e eu peço a Deus que Ele me ajude a passar para a igreja aquilo que eu recebi da parte dEle, aquilo que Ele falou para mim. E eu desejo muito que você saia daqui nessa noite dizendo assim: foi para mim também. Esse é meu desejo. Abra sua Bíblia no último livro, Apocalipse, capítulo 7, e nós vamos ler do versículo 9 ao versículo 17. Apocalipse, capítulo 7, do 9 ao 17. Presta bem atenção a esse texto sagrado, porque ele tem a nos dizer, nesse momento, nessa noite tão especial. Na minha versão, em cima do versículo 9, está escrito assim: a visão dos glorificados. Depois dessas coisas, vi, e eis grande multidão que ninguém podia contar, de todas as nações, tribos, povos e línguas, em pé diante do trono e diante do Cordeiro, vestidos de vestes brancas, com ramos de palmeira nas mãos, e clamavam com voz forte, dizendo: ao nosso Deus, que está assentado no trono, e ao Cordeiro pertencem a salvação. Todos os anjos estavam em pé, rodeando o trono. Os anciãos e os 4 seres viventes diante do trono se prostraram sobre o seu rosto e adoraram a Deus, dizendo: amém. O louvor, a glória, a sabedoria, as ações de graças, a honra, o poder e a força sejam o nosso Deus para todos sempre. Amém. Um dos anciãos tomou a palavra e me perguntou: quem são e de onde vieram estes que estão vestidos de branco? Respondi: o Senhor sabe. E ele me disse: estes são os que vieram da grande tribulação, que lavaram suas vestes e as alvejaram no sangue do Cordeiro. Por isso estão diante do trono de Deus e o adoram, de dia e de noite no seu santuário. E aquele que está assentado no trono estenderá sobre eles o seu tabernáculo. Versículo 16. Jamais terão fome, nunca mais terão sede. Não cairá sobre eles o sol, nem qualquer outro calor forte, pois o Cordeiro que está no meio do trono os apacentará e os guiará para as fontes da água viva. E Deus lhes enxugará dos olhos toda lágrima. E que o Senhor nosso Deus nos ajude a compreender a sua palavra e que possamos aplicá-la ao nosso coração. Amém? Queridos, há alguns dias atrás eu estava vendo um debate, um podcast com um debate entre um cristão, um cientista cristão e um cientista ateu. Um debate muito educado, um debate muito bem conduzido, sem nenhum tipo de falta de respeito de ambas as partes, cada um escutando o que o outro tinha a dizer, discordando quando queria discordar e colocando as suas posições, as suas opiniões. Esse debate ele está disponível no YouTube, com o advogado, professor universitário Tassos Licurgo, e o geofísico, que é youtuber também, o Sérgio Sacani, que é ateu. Então, os dois conversando e debatendo e falando sobre a criação do universo, a criação da Terra, a criação do mundo, num debate muito, muito rico de informações de ambos os lados. E, num determinado momento, o Tassos Licurgo disse assim: a vida humana só existe no planeta Terra porque cerca de 120 elementos estão posicionados no universo de forma precisa, de forma que, se não fosse dessa forma em um deles, o universo não existiria. Então, a vida na Terra, tudo que a gente conhece, só pode existir
porque alguém fez de forma precisa e colocou cada coisa de forma exata. Se um desses elementos, se uma dessas questões fosse colocada de forma diferente, tudo entraria em desordem. E aí nós acreditamos, dizia ele, que quem fez isso não pode ter sido o acaso. Porque como é que pode coincidir tanta coisa com perfeição, cada uma no seu lugar, se a distância da Terra para a Lua, a distância do Sol para a Lua, estivesse numa posição diferenciada, nós não existiríamos. Como pode vir tudo do acaso? E aí ele disse, nós cristãos acreditamos que quem fez isso foi Deus. E aí o Sérgio Sacani perguntou assim, mas o que é Deus? Presta atenção para a pergunta que ele fez. Ele perguntou assim, o que é Deus? Deus, perguntava ele, é uma força? Deus é uma energia? Deus é uma inteligência? O que você define Deus? E aí eu queria trazer essa pergunta para todos nós que estamos aqui reunidos e quem está nos vendo em casa. Para você, o que é Deus? Não é quem é Deus. Existe uma diferença. Se eu falo a respeito do meu irmão para alguém, eu digo assim, este é Saulo, ele é homem. Se eu falo a respeito de Carla para alguém, eu digo, essa é Carla. Carla é mulher. Então, às vezes, quando a gente vai falar de Deus, a gente fala assim, quem é Deus? Deus é o Criador, Deus é isso. Mas o que é Deus? Era a pergunta que o ateu estava fazendo. Ele é uma força, ele é uma inteligência, ele é uma energia. O que é? E essa é uma pergunta difícil de se responder. Para um pouquinho e pense, o que é que você diria para alguém? O que é Deus? É uma pergunta que não é fácil, não é simples de se responder. E tem pelo menos 2 motivos que dificultam a resposta para essa pergunta. A resposta exata para essa pergunta, quando alguém perguntar o que é Deus, a resposta é aquilo que nós cantamos durante todo o culto. Deus é santo. Deus é santo. Mas por que é difícil compreender esse conceito do que é Deus? Por 2 motivos básicos. O primeiro, pela banalização da palavra santo. A gente usa a palavra santo em piadas, em brincadeiras, em ironias. Assim como, por exemplo, a palavra mãe. A Bíblia diz assim, por acaso pode uma mãe vir esquecer do seu filho que ainda mama, que ainda amamenta? Uma mãe pode esquecer de um filho assim? Então, quando isso foi escrito, a ideia era de que mãe era mãe em toda e qualquer situação, um ser diferenciado. Mas hoje a gente assiste, através de noticiários, mães matando os filhos, mães pensando em abortar os filhos, mães jogando o filho em lata de lixo. Então, fica diferente do texto sagrado para aquilo que a gente conhece. A banalização do que se diz mãe, hoje é comum, e talvez até eu seja cancelado por isso, mãe de pet. Eu sou mãe de pet, né? Eu sou mãe de cachorro, eu sou mãe de gato. Então o termo tornou-se banalizado demais, de forma que quando a gente lê o texto sagrado que diz assim, pode uma mãe se esquecer do seu filho? Isso era algo praticamente impossível, mas o Senhor diz, ainda que ela viesse esquecer, ainda eu não esqueceria de você. Mas quando a Bíblia fala sobre isso, está falando de mãe de verdade. Não é de quem está curtindo a vida doidado, depois que engravida diz assim, mas eu não quero esse menino, eu não quero esse filho. Não é desse tipo de pessoa que está sendo falado. É daquela que sente o amor pelo ser que ainda nem viu. É nesse contexto de alguém que pega o filho no braço e diz assim, faz parte de mim. Que pega aquele ser totalmente dependente e diz assim, eu não posso mais viver sem você, meu filho. Aí é nesse contexto que a Bíblia diz, pode uma pessoa assim, uma mãe assim, esquecer do seu filho? Mas se ela viesse esquecer, eu não me esqueceria de você. Da mesma forma acontece com a expressão santo.
A gente briga e diz, ô meu santo, venha cá. Não é? Pronto, só que é seu santo você. Olha ali o santinho, a santinha. Então, primeira coisa que dificulta entender o que quer dizer que Deus é santo é a banalização do nome, da palavra. E a segunda coisa que dificulta o nosso entendimento é que a santidade de Deus é mais difícil de explicar do que todos os outros atributos dele. Em parte porque os seus atributos essenciais não são compartilhados pelo homem, com o homem, tá? Como assim? Nós fomos criados à imagem de Deus e compartilhamos muitos dos seus atributos. Obviamente que num grau menor. Por exemplo, são atributos de Deus: o amor, a misericórdia, a fidelidade. Isso são atributos de Deus. Mas, mesmo um homem pecador, sem temer a Deus, sem acreditar em Deus, ele pode amar alguém de verdade, sim ou não? Pode. Mesmo sem temer a Deus, um ateu pode amar alguém? Pode. Uma pessoa que não teme a Deus pode ser fiel a alguém? Pode. Uma pessoa que não acredita em Deus de forma alguma, ele em algum momento da vida dele, ele pode ter misericórdia por alguém? Pode. Agora, uma pessoa que não acredita em Deus, que não teme a Deus, pode ser santo? Não pode. Não pode. Então, o que é Deus? Deus é santo. E alguns atributos de Deus não são compartilhados com os seres criados. Por exemplo, a onipresença de Deus. Só Deus é onipresente, mais ninguém. Só Deus é onipotente, só Deus é onisciente. E só Deus é santo. Só Deus é santo. É por isso que a gente vê em algumas passagens, textos que falam exatamente isso. Só tu és santo, Senhor. Mas ninguém em todo o universo é santo. Só Deus. E a santidade de Deus é o que separa Deus, o que distingue Deus de todos os outros seres criados. A santidade de Deus é mais do que a sua perfeição ou pureza sem pecado. É a sua essência. A santidade de Deus nos faz olhar para Ele com temor e tremor. Por quê? Porque ninguém nunca viu na sua plenitude algo como Deus. Totalmente santo. É por isso que lá em Isaías, no capítulo 6, descreve que o profeta Isaías, no ano da morte do rei Uzias, ele foi lá no templo, entrou no templo do Senhor, e quando ele entrou, ele teve uma visão do trono do Senhor, e os anjos voando ao redor do trono, e os anjos só cantavam uma coisa, só diziam uma coisa, o que era? Santo, 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 porque não existe nada no mundo inteiro igual a Deus. Não tem nada no mundo inteiro semelhante a Deus. E aí os anjos só diziam isso, só falavam isso. E pode parecer algo cansativo, repetitivo. Não. Quando a gente se depara com alguma coisa fora do comum, alguma coisa que a gente nunca viu antes, a gente tem uma expressão de admiração, a gente fala, uau, que lindo, que algo perfeito, que algo maravilhoso, que algo bom, que algo fantástico. A gente sai colocando adjetivos para aquelas coisas que a gente encontra. Mas tudo que a gente vê nesse mundo, por mais bonito, por mais fantástico que seja, tem em algum lugar algo parecido com aquilo. Seja uma praia que você vai, uau, que praia linda. Em outro lugar tem uma praia tão linda quanto essa. Você vê uma edificação, você fala, que prédio lindo. Em algum lugar tem outro, tão ou até mais bonito quanto esse. Mas quando se fala de Deus, não existe nada no mundo inteiro, no universo inteiro, semelhante ao nosso Deus. É por isso que os textos sagrados falam, só tu és santo, e não há ninguém como o Senhor. O teu nome está sobre todos os nomes, não tem ninguém semelhante a ti, Senhor. E Isaías teve essa visão. E lá no Antigo Testamento fala que os anjos cantavam isso. Só que em Apocalipse, no capítulo 4, também fala que os anjos diante do trono do Senhor cantavam dia e noite a mesma coisa. Santo, 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 só tu és santo, só tu és santo. As duas visões do anjo ao redor do trono, proclamando santo, 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 indica claramente que Deus é exatamente o mesmo, tanto no Antigo Testamento quanto no Novo.
Às vezes a gente tem o costume de falar assim, o Antigo Testamento é a época da lei, e o Novo Testamento é a época da graça. E algumas pessoas até chegam a sugerir, por exemplo, o escritor Ariano Suassuna, ele dizia o seguinte: eu vejo o Deus do Antigo Testamento como um pai severo, e vejo o Deus do Novo Testamento como uma mãe bondosa. Eu não consigo enxergar o mesmo Deus nos dois testamentos. Mas o texto sagrado de Isaías e o texto sagrado de Apocalipse relatam exatamente a mesma coisa. As criaturas que viram Deus, os seres celestiais que viram o Senhor, só diziam uma coisa: Ele é santo, Ele é santo, Ele é santo, e não viram nada igual no universo inteiro. Era essa a visão que eles tinham. O texto que nós lemos na palavra de Deus essa noite é um texto que se encontra no último livro da Bíblia, o livro de Apocalipse. Eu trabalhei com um rapaz durante muito tempo chamado Antônio Carlos. E ele dizia assim para mim: fala qualquer parte da Bíblia, mas não fala do Apocalipse não, eu tenho medo. Você pode ler qualquer texto, explicar qualquer texto, agora Apocalipse não fala. E por mais absurdo que possa parecer essa afirmação dele, existem crentes que pensam exatamente dessa forma. Apocalipse não, Apocalipse eu não quero ouvir. Tem muita gente que tem essa concepção errada do livro de Apocalipse. Talvez seja o livro mais lindo da Bíblia inteira. Seja o livro do Apocalipse. Depois da tempestade, como é que diz o ditado? Vem a bonança. Depois do choro, vem a alegria. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Depois da batalha, o que é que vem? O que é que vem depois da batalha? A Bíblia relata que depois da batalha vem o cântico da vitória. Depois da luta vem o cântico de alegria. A Bíblia nos prepara para isso em várias passagens. Ela deixa de uma forma bem clara que, em várias passagens, que depois da prova, da luta, da perseguição, vem o canto de vitória. Quando Moisés libertou o povo do Egito, quando Moisés chegou diante do Mar Vermelho, quando Moisés olhou para trás e viu que os egípcios estavam vindo, o faraó estava vindo para atacar o povo e levar de volta, Moisés para diante do mar. O povo começa dizendo: Moisés, você tirou a gente do Egito para morrer aqui? O que será de nós agora? Não tem para onde ir. O mar na frente e o inimigo atrás, cercado pelas montanhas, não tem para onde ir. O Senhor diz: olha, por que você está clamando a mim? Diga ao povo que marche. Moisés toca com um cajado no mar, o mar se abre, o povo atravessa. Faraó vê a oportunidade e tenta atravessar, o mar se fecha. Aí logo depois que isso acontece, tem lá o cântico de vitória do povo de Israel. Moisés começa a cantar e ele começa a dizer assim: Senhor, só tu és santo. Vencesse o inimigo, Senhor. O inimigo que nos perseguia foi derrotado, Senhor. Aquilo que nos fazia sofrer está derrotado agora. E o texto sagrado diz que quando o mar fechou, os soldados de Faraó foram empurrados mortos para a praia. O povo viu, o inimigo está derrotado, Senhor. E aí o povo começa a cantar, a celebrar de alegria, porque o inimigo do povo estava derrotado. No livro de 1 Samuel, nós encontramos a história de Ana. Ana que sofreu muita humilhação, porque não podia ter filho. Ana que ouviu deboche da sua serva, ouviu deboche dentro de casa, foi muito humilhada, e chegou um dia na igreja e chorou muito, chegou no templo, e chorou muito, muito, muito. E Deus ouviu o choro dela. E no tempo certo, o Senhor mandou Samuel para ela, o seu filho. E quando ela concebeu e deu à luz, o capítulo 2, o versículo 1 e 2 diz assim: Então Ana orou, o Senhor Deus encheu meu coração de alegria por causa do que Ele fez. Eu ando de cabeça erguida,
Estou rindo dos meus inimigos e me sinto feliz, pois Deus me ajudou. Versículo 2. Ninguém é santo como o Senhor. Não existe outro Deus além dele. E não há nenhum protetor como o nosso Deus. Todas essas coisas que a Bíblia relata antes do Apocalipse, o autor de Hebreus diz que são apenas sombras daquilo que vai acontecer. Tudo isso que a Bíblia relata são apenas sombras daquelas coisas que vão acontecer. No texto que nós lemos na palavra de Deus, João, ele é arrebatado e tem uma visão de como será o céu. João, ele vê coisas e ele descreve coisas tão maravilhosas e tão fantásticas que ele não encontra coisas semelhantes aqui na terra para descrever o que ele viu que tem lá, que em todo momento ele diz assim: lá as ruas são como de ouro. As ruas não são de ouro, mas ele não encontrou nada semelhante que ele possa ter visto. Ele se comparou, parece que é de ouro, parece que são de cristais, mas não é ouro nem é cristal, é algo muito superior a isso. E aí João, nesse arrebatamento, o Senhor fala a respeito das coisas que irão acontecer com o seu povo aqui na terra, com a igreja. E ele descreve da perseguição, do sofrimento, da luta, das tribulações, das provações que nós estamos passando hoje, do que o povo de Deus já passou em todas as épocas. E ele fala de tudo isso. E quando chega no capítulo 7, é o texto que nós lemos, o capítulo 7, a partir do versículo 9, ele diz assim: depois de tudo isso que foi revelado, depois dessas coisas, eis que vi uma grande multidão que ninguém podia contar. Uma multidão ele viu, de todas as nações, tribos, línguas, em pé diante do trono e do Cordeiro, vestido com vestes brancas, com ramos de palmeira nas mãos, e clamavam com forte voz, dizendo: ao nosso Deus que está sentado no trono e ao Cordeiro pertence a salvação. Todos os anjos estavam em pé, rodeando o trono, e os anciãos e os 4 seres viventes diante do trono se prostraram com o seu rosto e adoraram a Deus, dizendo: amém, louvor, glória, sabedoria, as ações de graças, a honra, o poder e a força sejam do nosso Deus para todos sempre, amém. Aí um dos anciãos que estavam lá olha para João, toma a palavra e pergunta para ele assim: ei, quem são esses? E de onde vieram? Esses que estão vestidos de branco, quem são esses aí? Preste atenção. João teve uma visão e viu uma multidão de pessoas que ninguém podia contar. Para você que é da igreja, preste bem atenção para isso. Tinha uma multidão, João viu, que ninguém podia contar. E essa multidão era de todas as nações, tribos. Estava lá. E todas glorificando a Deus. Aí o ancião perguntou: João, quem são esses aí? E aí ele responde no versículo 14: o Senhor sabe. Então ele disse a João: estes são os que vêm da grande tribulação, que lavaram as suas vestes e as alvejaram no sangue do Cordeiro. Por isso, estão diante do trono de Deus e o adoram dia e noite no seu santuário. E aquele que está sentado no trono estenderá sobre eles o seu tabernáculo. Versículo 16, presta bem atenção. Jamais terão fome, nunca mais terão sede. Não cairá sobre eles o sol nem qualquer outro calor forte, pois o Cordeiro o Cordeiro que está no meio do trono os apacentará e os guiará para as fontes da água viva. E olha bem para a última frase: e Deus lhes enxugará dos olhos toda lágrima. Deus enxugará dos olhos toda lágrima.
O texto diz assim: nunca mais, nunca mais eles vão sofrer. Nunca mais, nunca mais eles vão padecer. Nunca mais. Aqueles que sofreram, que padeceram, aqueles que sofreram perseguição, nunca mais eles vão sofrer. Nunca mais. Nós cantamos um hino nessa noite. E o começo do hino, ele diz assim, ó: as muitas gerações rendidas em louvor, cantando ao Cordeiro uma canção. Eu sei que o autor desse hino, inspirado por Deus, ele está falando a respeito dessa multidão que canta que Deus é santo. Está falando dos personagens do Antigo Testamento, do Novo Testamento. Os cristãos, depois que a Bíblia estava pronta, que sofreram, que padeceram, para que a palavra de Deus pudesse chegar hoje aqui. Eu sei que ele está se referindo a essas muitas gerações. Mas sabe, queridos, quando eu vi esse louvor, quando eu vi esse hino, e a letra da música que diz assim: muitas gerações rendidas em louvor. Essa multidão que ninguém pode contar. Eu pensei assim: eu vou ver os meus avós naquela multidão. Eu vou ver a minha avó, que teve a casa apedrejada, porque estava prestando um culto a Deus. Logo em seguida, o autor do hino diz assim: os que em ti se foram, Senhor. Eu vou ver a minha mãe e meu irmão lá também. Imagina a cena. Você presenciar o teu ente querido cantando naquele coral. O teu pai já lá cantando. O teu filho que partiu, a tua esposa que partiu, lá naquele coral cantando. Você que é da igreja, que tem filho afastado, que tem filho desviado dos caminhos do Senhor. A letra do hino diz assim: aqueles que hão de crer vão estar lá também. Aqueles que hão de crer. Você e sua casa servirá ao Senhor. E a gente tem uma religiosidade horrível, que a gente fica muito preocupado assim. Ele vinha para a igreja, ele aceitou Jesus, a gente viu ele fazendo alguma coisa, e ninguém sabe o que acontece na vida de alguém nos últimos minutos de vida. E aquele dia vai ser um dia de muita surpresa, mas de muita alegria. Imagina você ver o teu filho desviado, e você pensou, ele morreu sem Jesus. Morreu não. Na última hora, ele clamou ao Senhor, e é um coração quebrantado e contrito, o Senhor não despreza. E quando você chega lá, ele está lá cantando, porque ele reconheceu que Jesus é o Salvador de sua vida. O que seria de nós se não tivesse o texto do ladrão na cruz dizendo: Senhor, lembra de mim? Quem diria que aquele ladrão estava salvo? Mas ele, no último momento de vida, disse: Senhor, me recebe. O Senhor recebeu. As muitas gerações rendidas em louvor. Os que em ti se foram. E os que hão de crer. Conta-se
que um dia pai e filho discutiram dentro de casa. E foi uma discussão muito grave, muito séria. E no momento da discussão, o filho disse: eu vou me embora de casa, eu não vou voltar mais nunca. E o pai olhou para ele e disse assim: se você botar o pé para fora de casa, você não volta mais, que eu não recebo mais você. Passaram-se alguns dias, aquele filho arrumou tudo o que tinha. E foi embora, para bem longe. E passou muito tempo longe da casa do pai. E quando foi um dia, ele sentiu vontade de voltar. Mas ele lembrou que o pai disse: você não volta mais para minha casa, você não é mais meu filho se sair. E ele pegou papel e caneta e escreveu uma carta para sua mãe. Mãe, está chegando perto do Dia das Mães, eu quero voltar para casa. Mas pai disse que não me recebe mais. E eu quero voltar para casa. E eu queria combinar com a senhora. Quando eu estiver voltando, eu volto de trem e o trem passa na frente de casa. Mãe, se pai me perdoou, coloque um pano branco na cerca na frente de casa. E se eu passar de trem e ver que tem um pano branco lá estendido na cerca, eu vou saber que meu pai me perdoou e eu desço e volto para casa. Mas mãe, se eu passar e não ver o pano branco na cerca, eu vou me embora e nunca mais eu volto, mãe. E enviou a carta. E no dia marcado, ele vinha no trem com o coração ansioso, querendo olhar pela janela, para saber se tinha lá um pano na cerca da casa dele ou não. E o trem foi se aproximando e ele tinha vontade de olhar e tinha medo de olhar e não ter. E foi olhando, olhando. E quando o trem passou exatamente na frente da sua casa, ele criou coragem, olhou pela janela. E quando ele olhou, não tinha um pano branco na cerca. Mas o seu pai havia mandado colocar panos brancos em todos os lugares da casa, em todos os lugares da cerca, em todos os lugares das árvores. O pai disse: coloca pano branco em todo lugar, que eu quero dizer para todo mundo que eu perdoei meu filho, que eu quero meu filho de volta. E o filho voltou para casa sabendo que seu pai tinha perdoado. A segunda parte do hino diz assim: quem foi perdoado e quem redimido foi, cante ao Cordeiro uma canção. Só quem já carregou o peso de um pecado nas costas sabe o que significa o perdão de Deus na nossa vida. Só quem já fez algo muito errado e teve muita vergonha e parecia que tinha uma rocha carregando nas costas e ouviu de Deus: isso daí que eu te perdoo. Foi para isso que eu mandei o meu filho, porque eu te amo. Eu sei que você errou, mas eu te amo, eu te perdoo. Só quem já teve o seu coração lavado pelo sangue de Jesus sabe o quanto você é leve. Sabe como é diferente ir para casa depois que a gente descobre: Deus me perdoou. E a letra do hino diz assim: quem foi perdoado e redimido, cante ao Cordeiro uma canção. A outra parte diz assim: aquele que é livre e leva o seu nome, cante ao Cordeiro uma canção. Quantas pessoas que nós conhecemos que viviam presas, escravizadas, por doença, por depressão, por vício. Pessoas que ainda hoje sofrem. Pessoas que ainda hoje estão hospitalizadas. Pessoas que ainda hoje padecem de alguma forma. Você já parou para pensar que um dia nós vamos ver na glória Carla Cristiane cantando ao Cordeiro e Carla Cristiane nos vendo?
Carla Cristiane olhando para a gente e nos vendo. E agora olhando e sabendo quem nós somos. É por isso que não existe dor na terra que o céu não vai curar. É por isso que todo sofrimento, toda luta que a gente passa aqui, a promessa já está escrito, já está determinado. Deus vai enxugar dos nossos olhos toda lágrima. Toda lágrima. E nós não vamos mais sofrer nada lá. E é por isso que quando nós chegarmos lá e olharmos para algo que nós nunca vimos, o nosso hino, a nossa canção, vai ser uma só. Ele é santo. Ele é santo. Foi Ele que fez isso. Foi o Cordeiro que fez isso. Eu não merecia não, mas Ele fez. É por isso que o nosso hino, Santo, 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 não é uma declaração vazia. É um hino de vitória. É um hino de alegria. Todas as promessas foram cumpridas. O inimigo está totalmente derrotado. A humilhação que eu senti acabou. Deus tirou de cima de mim o fardo do pecado. Como não glorificar ao Senhor? É por isso que o texto diz: quem não te temerá? Quem não glorificará o teu nome, Senhor? Perdoado, purificado. O privilégio de ir para o céu e ver o Senhor. João olhou e disse: era uma multidão. Era uma multidão que ninguém podia contar. Mas sabe, queridos, a gente vai se ver lá. A gente vai se ver lá. E que alegria será aquele dia. É por isso que será o canto de vitória, de alegria. Passou, acabou. Por isso que eu estava ansioso para trazer essa mensagem para a igreja. Que dia será? Como será maravilhoso. Mas eu quero que essa mensagem chegue também no seu coração. Você que ainda não é da igreja. Você vai ficar de fora? Você vai deixar de ensaiar para o grande coral? Você vai continuar com o coração fechado? Feito ateu, perguntando: e o que é Deus? E o que é Deus? Deus é santo. E se nós não procurarmos viver uma vida de santidade, nunca seremos igual a Ele aqui. Mas se nós não procurarmos viver uma vida afastado do pecado, afastado do vício, afastado das coisas que nos deixam distante do Senhor, a Bíblia diz que sem santidade ninguém verá a Deus. E como é que você vai cantar esse cântico nesse grande coral? Como? Como? Passou já da hora. Já passou da hora. Não, hoje não, quando eu estiver preparado. Não, amanhã. Nunca, nunca você vai estar preparado sem Deus. Nunca. Você nunca vai ser santificado sem Deus. Nunca. É o sangue do Cordeiro derramado na cruz do Calvário que nos purifica, que nos liberta e nos faz fazer parte daquele grande coral. Quem são esses? Não sei, tu sabes, Senhor. Esses são os que tiveram as suas vestes lavadas. E é por isso que eles cantam dia e noite diante do Deus que é santo, diante do Cordeiro. É por isso que eles dizem: Ele é digno, Ele é digno, Ele é digno. Você pode cantar que Deus é santo essa noite?